Bom, eu gostaria, através do exercício 947 da sua apostila, falar de uma situação que é bem delicada, uma situação que o cidadão não fornece o que você vai ter no final do equilíbrio. Então você tem que fazer o seguinte teste. Por exemplo, ó, eu coloquei uma pedrinha de gelo aqui de 50 gramas, te dei o Czinho do gelo, temperatura inicial e o calor latente de fusão. E misturei com água a 25 graus Celsius. Eu quero saber qual que é a temperatura final de equilíbrio disso aqui. Primeira coisa que o aluno tinha que fazer é ver quanto de calor que a gente necessita para derreter essa pedrinha de gelo, para ver se a água tem ou não condições de derreter esse gelinho que está aí. Vamos lá? Ó, para eu derreter o gelo, eu preciso aquecer ele primeiro, afinal ele está a menos 10, e depois eu preciso derreter. Então, primeiro o que macete para aquecer e depois o que mole para derreter. A massa eu tenho, Czinho eu tenho, temperatura final. Quando for negativa a temperatura inicial, coloca entre parênteses para você não errar, tá bom? Depois, para derreter, mete um que mole. A massa eu tenho, o elão eu tenho. Então quer dizer que só para derreter, só para aquecer essa porção de gelo, eu precisaria de 250 calorias. Depois, mais 4.000 para derreter. Então, eu preciso de um total de 4.250 calorias. Será que essa água, que é a mais quentinha, então ela vai ser o fornecedor de calor? Será que ela tem esse calor para fornecer para o gelo? Vamos ver, ó. Vamos ver. Ó, eu vou levar essa água aqui, que está a 25 no início, até a temperatura do gelo, que é 0, tá bom? Nessa faixa ela só resfria, então vou meter um quimacete para ela. A massa dela eu te dou, o Czinho também, temperatura final é a do gelo, menos 25 é a temperatura inicial. Isso aqui quer dizer que ela vai ceder essa quantidade de calor. Então quer dizer que ela vai ceder 5.000, mais do que o suficiente para derreter o gelo. Então, além do gelo aquecer, derreter, ainda sobra um pouquinho para a gente aquecer o gelo, ok? Então eu já sei que no final o gelo vai ser completamente derretido. Por isso que eu tinha que fazer esse testezinho. Agora o exercício ele fica um exercício normal. Ó, então eu vou fazer calor trocado com gelo, mais calor trocado com a água, tem que dar 0. Isso aqui para derreter, para aquecer o gelo, que macete para ele. Massa dele, Czinho dele, temperatura final do gelo, menos a inicial dele. Que mole para derreter o gelo, agora ele virou água. Vou aquecer até uma temperatura X, que eu não sei qual é, tá bom? Agora a água. Pego a massa dela, 200. O Czinho dela, que é 1, vezes a variação de temperatura. Ó, aqui tem um errinho, ó. Sabe nessa etapa aqui? Nessa etapa o gelo já derreteu. Então eu tenho que usar o Czinho da água, não do gelo. Quando você faz essa continha aí, você chega numa temperatura de 3 graus Celsius. Então no final do processo, você tem a água que você tinha, mais o gelo derretido, portanto água também, né? A 3 graus Celsius. Tá certo? Então essa é a resposta do exercício 947, que eu usei para explicar esse teste que tem que fazer em exercícios em que o examinador não dá a situação final de equilíbrio. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.